gente vai começar agora fazendo os diagramas das nossas vigas, só que agora a gente vai fazer alguns exercícios diferentes, né? A gente fez mais devagarzinho aquele de uma viga completamente com a carga uniformemente distribuída, e agora a gente vai fazer alguns outros exemplos. Vou apresentar para vocês duas colinhas, tá? A primeira é sobre o tipo de carregamento, o tipo de cortante e momento que a gente vai ter. Toda vez que o nosso carregamento ele for pontual, né, que ele for só uma carga ali em quilonewton, newton, nada fosse um ponto, o nosso cortante ele vai ser constante. O que é que significa? Que ele vai estar aqui indo e ele vai fazer aqui uma variação justamente onde é essa minha carga, né? Então, toda vez que eu tiver uma carga pontual, o cortante ele vai variar de forma constante, ok? E o nosso momento fletor, ele vai ser uma linha reta, ele vai ser linear, ele vai ser uma função de primeiro grau, né? Uma função ascendente ou descendente. Então, toda vez que meu carregamento for pontual, meu cortante vai ser constante, meu momento vai ser linear. Quando eu tenho uma carga distribuída constante, né, que ela não está variando no decorrer do comprimento, é uma carga uniformemente distribuída, o meu cortante ele vai ser linear, certo? Então, ele vai ficar variando aqui no decorrer do espaço. E o meu momento fletor, ele vai ser uma parábola, ele vai ser uma função de segundo grau. E por último, se eu tiver aqui uma carga que ela varia aí linearmente no decorrer da minha viga, então o meu carregamento, que vai ser uma função primeiro grau, né, uma função, vai ser uma linha. O cortante ele vai ser uma função de segundo grau e o meu momento ele vai ser uma função de terceiro grau, certo? Daí, só lembrando também as nossas convenções de sinal, né? Para a gente saber quando o momento cortante ele vai ser positivo ou negativo. Essa aqui, gente, vai ser sempre as nossas 3 convenções que a gente está usando, né? O normal, quando ele está aqui puxando, ele vai ser positivo. Lembrando que isso aqui varia de se tu está olhando aqui, ó, da esquerda para a direita, ou se tu está olhando aqui da direita para a esquerda, tá, gente? Então, ó, quando eu estiver olhando nessa direção, minhas seções, o normal que estiver vindo para cá, ele é positivo, o cortante que estiver para cima, ele é positivo, e o momento fletor que ele estiver dessa forma, ou seja, tracionando embaixo e cortando em cima, e comprimindo em cima, ele vai ser positivo, tá? Então, isso é muito importante quando a gente for fazer o nosso diagrama, que a gente sempre veja de acordo com a nossa convenção de sinais. Então, gente, nessa nossa primeira viga aqui, a gente tem esse carregamento que ele está distribuído uniformemente, nesse primeiro pedaço, certo? Nesse ponto aqui, a gente tem uma carga para cima de 5 newtons e uma da direita para a esquerda de 3, e a gente tem aqui o nosso segundo apoio, certo? Esse nosso primeiro apoio, como a gente sempre viu que é o nosso primeiro passo, identificá-los, né? A gente já vê que ele é um apoio de primeiro gênero, então ele vai ter aqui o seu VA, certo? E esse segundo apoio, ele é um apoio de segundo gênero, né? Eu vou chamar ele de B, então tanto você vai ter o VB quanto o HB, né? Porque ele é segundo gênero, então ele está restringindo ali 2 movimentos, certo? Então, o primeiro passo vai ser sempre fazer as nossas equações de equilíbrio, né? Então, vamos começar aqui com o somatório das forças em Y igual a zero. Daí a gente vê quais são as forças que estão em Y, né? Y positivo para cima e Y negativo para baixo, né? A gente está falando aqui, gente, de reação de apoio, a gente não está olhando as convenções de sinais ainda, certo? Então, fazendo aqui, a gente tem mais VA, né, que é esse nosso carregamento aqui do nosso apoio. A gente tem esse carregamento de 30 kN que está para baixo, então ele vai ser menos 30. Só que ele está sendo distribuído, né? Ele está sendo distribuído aqui, ó, numa distância de 2 metros. Ele é 30 kN por metro. Então, para ter o carregamento dele, eu tenho que multiplicar aqui pela distância que ele está percorrendo, né? Aqui a gente tem esse carregamento de 5 kN para cima, né? Para cima ele é positivo, então eu boto aqui mais 5. E a gente também tem o nosso VB, que está para cima, então vai ser mais VB, tá? E é justamente o que eu falo aqui, ó. Somatório das forças em Y. Então eu tenho mais VA, menos 30 vezes 2,
mais 5 mais VB, e tudo isso é igual a 0, né? Então, a gente tem aqui, ó, mais VA, 30 vezes 2 menos 60, mais 5 mais VB igual a 0. Então, a gente vai ter que VA mais VB, menos 60 mais 5 dá menos 55. Quando ele vem aqui para a direita, ele fica mais 55. Então, pronto. Achamos que VA mais VB é igual a 55. Agora, fazer o somatório de forças em X, né? Somatório de forças em X igual a 0. A gente sabe que quem está indo para vai ser positivo, e de quem está indo aqui da direita para a esquerda é negativo. Então, a gente tem menos 3 mais HB igual a 0, né? Menos 3 desse aqui, menos 3, e mais HB dessa carga aqui. Então, a gente vai ter que o nosso HB vai ser igual a 3 kN. Pronto, já achamos aqui nossa reação de apoio HB. E daí, pessoal, a gente também tem o nosso somatório do momento em um ponto, né? No caso aqui, eu vou escolher o meu ponto A. O meu ponto A para fazer o momento dele. E o somatório do momento dele vai ser igual a 0, ok? Então, a gente tem que ver cada carga, quem é que faz momento nesse ponto A. Esse meu VA, ele não faz porque ele já está no próprio ponto A. Então, ele não tem distância, né? Momento vai ser sempre força vezes distância. Então, aqui ele não está causando momento. Essa minha carga de 30 kN por metro, ela causa momento, né? O momento aqui, ó, que está no sentido horário, então, momento negativo, né? De menos, momento é força vezes a distância. A força é 30 vezes 2, né? Que é 30 kN por metro vezes 2 metros que ele está aplicado. Então, só 30 vezes 2, ele é a força, né? E qual é a distância que ele está aplicando? Ele está sendo aplicado aqui do meio, né? Ele está aqui a uma distância de 2 metros, então aqui ele está a 1 metro. Então, é menos 30 vezes 2 vezes 1, certo? Essa carga de 5 kN, ela está fazendo um momento no sentido anti-horário, sentido anti-horário é positivo, mais 5, né? 5 é a força, que é a distância. A distância é a distância da força até onde eu quero meu momento, né? Então, fica uma distância aqui de 4 metros. Então, mais 5 vezes 4, certo? A carga de 3 kN, ela não causa momento, porque ela está empurrando o ponto A, né? Eu não tenho distância perpendicular, né? Essa distância aqui ela tem que ser perpendicular. Então, essa carga de 3 kN ela não faz momento. Mas o meu VB faz, né? Mais, né? Porque ele também está no sentido anti-horário, mais VB vezes a distância. A distância é essa distância todinha, tá? Distância aqui de 6 metros, né? Então, fica mais VB vezes 6. O HB, ele também não causa momento, né? Porque ele está aqui, ó, puxando. Ele não tem distância perpendicular. Não tem o nosso braço de alavanca. Então, ele não faz momento. Então, eu vou ter aqui, ó, que isso daqui, o momento causado por essa força de 30 e essa força de 5 e essa força VB, eles dão igual a 0, né? Então, aqui, ó, menos 30 vezes 2 dá igual a menos 60, né? Vezes 1 dá igual a menos 60. Mais 20, né? Que é 50 vezes 4. Mais 6 VB. Isso igual a 0. Então, 6 VB vai ser igual a menos 60 com mais 20 dá igual a menos 40. Né? Então, passando para o outro lado, fica positivo, 40. Daí, gente, 6 VB é igual a 40. VB vai ser igual a 40 dividido por 6. Logo, o nosso VB ele vai ser igual a 6,67. Então, pronto, né? A gente encontrou aqui o nosso HB, encontramos o nosso VB, só falta encontrar o nosso VA. Para encontrar o nosso VA, é só a gente substituir aqui, ó. VA mais 6,67 vai ser igual a 55. Então, VA vai ser igual a 55 menos 6,67, 48,33
kN, né? Então pronto, gente. Uma vez que a gente montou nossas reações de apoio, a gente vai agora traçar as nossas seções, né? Eu vou dizer aqui que vai ser minha seção 1, aqui antes. Aqui eu vou ter minha seção 2, tá? Daqui a gente tem uma variação do carregamento, né? Que a gente tinha um carregamento distribuído, a gente passa a não ter mais. Então essa aqui vai ser minha seção 3. Essa aqui vai ser minha seção 4, antes da mudança. Aqui vai ter uma mudança, então aqui vai ser seção 5. E aqui vai ser a minha seção 6 e depois da minha viga seção 7, né? Lembrando que a seção 1 e a seção 7 tem que ser igual a 0, senão a gente vai ter errado alguma coisa, né? Tanto no momento quanto cortante, quanto normal, tudo que tiver na nossa viga. Gente, começando aqui primeiro pelo cortante, né? Lembrando que o cortante é esse nosso carregamento aqui, que está dando essa ideia do corte, né? Quem está para cima é positivo, olhando da esquerda para a direita. Então, quando a gente olha para o S1, a gente não vê ninguém cortando, né? Então, o cortante do nosso S1 é 0. Quando a gente chega aqui no S2, a gente já vê essa carga aqui de 48,33, que é justamente aquele que a gente calculou do nosso VA. E ela está para cima, né? Então, segundo aqui a nossa convenção, ela é positiva. Fica aqui o valor de mais 48,33. Tá ok? Quando a gente chega aqui no nosso S3, aí a gente vai ver essa carga de 48,33 e a gente também vai ver essa carga aqui de 30 kN por metro vezes 2 metros, né? Então, quem é que vai ser o cortante do 63, do S3? Vai ser mais 48,33 menos 30 vezes 2, né? Então, o meu cortante do S3 vai ser justamente o valor de menos 11,67. Quando a gente chega no S4, quem está cortando ainda vai ser só essas cargas, né? 48,33 e menos 30 vezes 2. Então, ele continua aqui o mesmo valor, menos 11,67, né? Nada alterou de estar cortando a minha viga. Quando eu chego no meu S5, eu vou ter o mesmo cortante que eu tinha antes, né? Mais 48,33 menos 30 vezes 2, ou seja, menos 11,67, que foi o que a gente calculou antes. Mas daí eu também já vou ter a influência dessa minha carga de 5 kN para cima, né? Que é o que está atuando aqui pontualmente nesse ponto, que é uma carga positiva, mais 5 kN, né? Então, o meu cortante no meu S5 vai ser igual a menos 6,67, né? Então, quando eu chego no S6, eu ainda tenho cortando só esses 3, né? Mais 48,33, menos 30 vezes 2, mais 5. Então, continua aqui a mesma coisa no S6, menos 6,67. E quando chega no meu S7, eu já vou ver essa carga aqui, que era justamente meu VB, né? Que é mais 6,67. Ou seja, vai ficar esse menos 6,67, que a gente viu que é o cortante até esse ponto, né? O cálculo que deu até aqui, mais 6,67, que é a influência desse carregamento aqui novo, que é o carregamento do VB. Então, o meu cortante do meu S7, ele vai dar igual a 0 kN, que é justamente o que a gente esperava para saber que a gente acertou o nosso apoio, né? O cortante no finalzinho dá igual a 0. Agora para o cálculo do normal, né, gente? Naquela nossa outra questão da aula passada, não fiz cálculo do normal porque lá não tinha, né? Não tinha carregamento horizontal. Mas nessa aqui tem, então a gente vai ter aqui o efeito carregamento normal. Então, ó, o S1 eu não tenho nenhum carregamento do tipo horizontal. Então, normal no S1 vai ser igual a 0, né? No S2 também eu não tenho nenhum carregamento horizontal, continua aqui igual a 0. No S3, que é bem aqui, olhando da esquerda para a direita, eu não tenho nenhum carregamento na horizontal. Então, no S3 eu também vou ter igual a 0. No meu S4 eu também não tenho nenhum carregamento na horizontal, fica igual a 0. Quando eu chego no meu S5, eu vou ter aqui esse carregamento de 3 kN. Observe que a viga está dessa forma aqui, ó. Eu tenho aqui o meu S5, certo? E aqui o carregamento está atuando bem aqui. Ele é um carregamento de 3 kN, que está indo nessa direção. Se a gente olhar aqui, ó, na nossa convenção de sinal, a gente está vendo que ela é positiva, né? Então, a gente vai ver aqui que no nosso S5 a gente vai ter o carregamento de mais
3 kN, né? Mas ele está justamente aqui fazendo esforço da tração, né? Ele está puxando a minha viga. Quando eu chego no S6, eu vejo esse mesmo carregamento ainda, né? Ele atuando aqui mais 3 kN. Quando eu chego no meu S7, eu vou ter o que aqui no meu S7? Eu vou ter o mais 3, que a gente tinha visto bem aqui, né? E eu também vou ter esse menos 3, que é esse aqui do apoio, né? Menos 3, porque ele está aqui na outra direção. Então, eu vou ter aqui na seção 7, mais 3, menos 3, ou seja, normal nesse ponto de 0 kN. Agora, gente, vamos calcular o nosso momento fletor, né? Quando a gente chega aqui no S1, a gente já está vendo aqui que o momento aqui ele vai ser 0, né? Porque eu não tenho nada justamente aqui no começo da minha viga. Quando eu chego no S2, eu até tenho essa carga de 48,33 e eu também tenho aqui o comecinho dessa carga de 30. Mas o que acontece? Nesse ponto aqui, eu vou ter uma distância de praticamente 0, né? Porque esse meu S2 está imediatamente encostado nesse meu apoio. Então, o momento de S2 ele também vai ser igual a 0. Quando eu chego no meu S3, eu vou ter o momento causado por essa minha força de 48,33, que olhando aqui, ó, gente, da esquerda para a direita, ele é um momento positivo, tá? Ele está de acordo com a nossa convenção de sinal, e ele vai ser de mais 48,33 vezes a distância que ele está atuando, né? Que é justamente essa distância aqui de 2 metros, tá? A gente também vai ter o momento causado por esse carregamento distribuído, que ele está indo aqui, ó, ele está tentando rotacionar dessa forma, contra a convenção de sinal, logo ele é negativo, tá? Menos 30 vezes 2, né? Porque a força em si é 30 vezes 2. E a distância é a distância do centro de gravidade até o meu S3, né? Então, a distância aqui vai ser uma distância de 1 metro, certo? Então, gente, eu vou ter aqui que o meu momento em S3 vai ser 48,33 vezes 2 menos 60, né? Que é 30 vezes 2. Então, eu vou ter um momento aqui de 36,66. Quando eu chego aqui no meu S4, eu vou ter um momento causado por essa força aqui, esse 48,33, né? Que é um momento positivo. Então, vai ficar mais 48,33 vezes a distância que ele está atuando. Observem que aqui no S4, a distância é essa aqui todinha, né? Então, aqui eu vou ter uma distância de 4 metros, ok? E essa força distribuída, né? Qual é o momento que ela causa? Ela causa um momento negativo, né? Menos 30 vezes 2, onde 30 vezes 2 por si é a força. E qual é a distância que ela está atuando? A distância que ela está atuando é a distância do centro de gravidade dela, né? Onde daqui para cá é 1 metro, até o ponto que eu quero, né? Então, a distância que essa força está causando no momento nesse S4 é uma distância de 3 metros, né? Então, aqui, gente, você vai ter um momento de 13,32 kN. Ok. O S5, gente, eu quero só mostrar para vocês esse detalhe, tá? Lembra que a gente sempre pode fazer essas seções olhando ou da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, tá? Então, a gente sempre pode olhar essa viga todinha só nessa direção ou na outra, ou a gente pode intercalar. E por que que isso é interessante? Porque ponto como esse é mais interessante eu olhar da direita para a esquerda, né? Porque, ó, quem está causando o momento nesse 5, se eu olho nessa direção, vai ser só 6,67 vezes x, né? E positivo ou negativo? Observe que a gente viu aqui, quando a gente está olhando nessa direção, quem está aqui é positivo, né? Então, fica o momento aqui, ó, no S5, de mais 6,67 vezes a distância de 2 metros. Dá justamente 13,34. 13,34, gente, é a mesma coisa que 13,32. Aqui a gente só teve uma diferença por conta dos arredondamentos. Mas, olha, o S4 e o S5, eles realmente eles devem dar o mesmo momento. Porque daqui para cá, quando a gente olha,
a gente tem esses carregamentos, né? E tem esse 5, mas esse 5 não faz momento. Então, o S4 e o S5 vai ser o mesmo, né? Então, ele sempre tem que dar o mesmo. Daí vocês veem aqui que tanto faz vocês olharem da esquerda para a direita, quanto olharem da direita para a esquerda. Se vocês levarem em consideração a convenção de sinal de vocês vão sempre acertar. E é sempre interessante olhar pelos dois lados para ficar mais fácil, né? Veja que quando você foi tirar o S4, você teve que levar em consideração essa carga e essa nessas distâncias. Se você simplesmente levasse em consideração esse 6,67 vezes 2, né? Então, se dá o mesmo valor, é sempre interessante que a gente diminua o nosso trabalho. Ok, pessoal? E para fazer o nosso S7, eu vou continuar olhando aqui, ó, da direita para a esquerda. S7 é igual a 0, momento em S6 ele também dá igual a 0, né? Porque você tem os 6,67 e não tem distância. Então, pronto. A gente fez aqui todos os nossos momentos, né? Então, aqui desse diagrama de esforço cortante, a gente já pode começar a traçar, né? Eu vou aqui de 0 até 48,33, positivo, né? 0 até 48,3 aqui no arredondamento. E quando eu chego aqui no S3, eu vou para o valor de menos 11,67, né? Fazendo aqui um arredondamento, 11,7. Então, a gente segue aqui com a linha daqui do 11 para o 0,7. Quando a gente chega no S4, a gente continua com esse valor de 11,7, né? Então, daqui para cá, ele continua com esse valor constante. E daí, quando chega em S5, ele sobe aqui para menos 6,7, né? Que é justamente onde ele encontrou essa carga aqui de 5 kN. Daí, ele continua constante com esse valor até o S6, né? Que continua menos 6,7. E daí, ele vai para o zero, né? Já de informação importante aqui, a gente tem esse ponto onde o cortante ele encontra o zero, que a gente já sabe que, consequentemente, vai ser um ponto de momento máximo, né? Mas por hora a gente não vai se preocupar com isso. Então, aqui no momento fletor, S1 e S2 ele é igual a zero, né? Ele começa aqui igual a zero. Quando ele chega no S3, ele vai para 36,67, né? Então, aqui ele vai ter algum ponto de máximo e depois ele vai aqui para esse valor de 36,7, né? Aqui no arredondamento. Então, ele faz alguma coisa desse jeito, né? Lembrando que carga uniformemente distribuída, o diagrama vai ser uma parábola, certo? Então, ele vai para 36,7 e aqui ele vai para 13,3, né? Aqui ele vai como uma linha, né? Perdão aqui pelo desenho que não está tão bom. E aqui no S6 e no S7, ele vai aqui para zero, certo? Então, esse é o diagrama. No esforço normal, N1, N2, a normal no S3 e o S4, ele é igual a zero. Aqui ele vai para mais 3 kN. Daqui para cá, continuo nesse mais 3. Daí eu vou para o meu zero. Então, aqui já são os 3 diagramas da gente, tá, gente? Só falta a gente encontrar esse ponto de momento máximo. Então, gente, aqui só para o desenho ficar mais claro, para vocês enxergarem melhor, teve esse carregamento distribuído, uniformemente distribuído, e a gente teve esse diagrama de esforço cortante, né? Nesse ponto aqui, esse diagrama chegando um cortante igual a zero, né? Ou seja, que a gente vai ter um ponto de máximo. Então, o que a gente precisa é descobrir a que distância esse ponto está, né? Para que a gente possa conseguir calcular o nosso momento exatamente nessa seção, né? Essa seção aqui do momento máximo, para a gente saber qual é o valor. E para fazer isso, a gente vai fazer essa semelhança de triângulo. Se vocês observarem aqui, vocês têm esse valor de 48,33, tá? E aqui, esse valor de 11,67, tá? 48,33 e 11,67. Daí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse aqui, ó, e vai rebater para cá. Por quê? Para a gente criar esse triângulo grande, tá? Que vem daqui para cá. Esse valor daqui até aqui é 48,33. Esse valor daqui até aqui é 11,67.
Então, qual vai ser a altura desse triângulo grande? Vai ser a soma desses dois, né? 48,33 mais 11,67. Tendo o valor aqui total de 60, né? Então, a gente tem que esse triângulo grande, ele tem esse valor de 60. Então, a gente vai ter aqui o valor daqui para cá de 2 metros, né? Que é justamente esse. E o valor daqui para cá, o valor de x, que a gente não sabe qual é, mas a gente vai achar. Então, a gente tem esse triângulo pequeno, ó, a altura de 48,33 e a base está igual a x, e a gente tem esse triângulo grande de altura 60 e base igual a 2, né? Então, fica 60x igual a 48,33 vezes 2, que é 96,66. Então, a gente acha que x vai ser 96,66 dividido por 60, ou seja, 1,611. Então, pronto. Eu vou deixar aqui 1,6 só para ficar um pouquinho mais fácil de vocês enxergarem, tá? Então, a gente encontrou aqui o valor de 1,6. Esse é o valor onde o cortante é igual a zero e onde a gente vai ter o nosso máximo, né? Então, pronto. Ó. Agora, basta a gente fazer um momento nessa seção, tá? Então, quem é que a gente tem de força nessa seção? A gente tem aqui o nosso VA, né? Que é 48,33. A gente tem o nosso carregamento distribuído, só que só a uma distância de 1,6, tá? Quem está olhando só daqui até essa seção. Então, o momento, gente, nesse ponto, ele vai ficar 48,33 vezes 1,6 menos 30 vezes qual é a distância que ele está agindo? 1,6. E qual é o centro de gravidade? O centro de gravidade é a metade de 1,6, né? Então, o centro de gravidade aqui, ó, é 0,8. Então, isso aqui vezes 0,8. Daí, gente, a gente vai ter o nosso momento máximo de 38,93 kN vezes metros. Encontramos, então, qual é o momento máximo na nossa viga nesse carregamento distribuído. Então, aqui a gente tem nossos 3 diagramas, né? Nós temos aqui o diagrama de esforço cortante, só para vocês verem melhor desenhado, o momento fletor, esforço normal, e aqui o nosso ponto de máximo, né? Que é onde ele está cortando aqui, 38,9, tá? Aqui o nosso esforço normal. E a venda aqui, ó, onde o nosso carregamento é uniformemente distribuído, a gente teve cortante linear e o momento uma parábola, né? Aqui onde a gente não teve carregamento, o cortante continuou constante e o momento fletor linear, né? E dessa mesma forma até aqui, né? Aqui a gente viu o carregamento, então a gente teve uma variação aqui, ó, de 11,7 para 6,7 e aqui continuou linear até o fim, sendo no fim sempre o valor igual a zero, né? Então, gente, fazer agora o cálculo dos nossos cortantes, né? Aqui no S1, quando a gente está olhando da esquerda para a direita, a gente não tem nenhum carregamento, né? Então, o cortante no S1 é igual a zero.
Agora, quando a gente chega aqui no S2, a gente já passa a ver essa carga de 150 kN para cima, né? Olhando aqui pela convenção do sinal, ela é positiva. Então, cortante em S2 é mais 150 kN. Detalhe que a gente vê também esse carregamento uniforme aqui, né? Só que essa distância é como se ela fosse praticamente zero, né? Então, realmente, essa carga de 30 kN por metro é como se fosse 30 vezes zero. Então, por isso que a gente só vê realmente esses 150. Quando a gente chega na carga de S3, a gente vê tanto o 150, né? Mas agora a gente vê a carga distribuída, né? De 30 kN por metro, só que multiplicada por 5 metros. Então, você vai ter aqui menos 30 vezes 5, né? Mais 30 vezes, mais 150 menos 30 vezes 5, a gente vai ter um cortante em S3 aqui igual a zero. E o S4 também é a mesma coisa, né? Então, cortante em S4 igual a zero. Dava pra gente ver que esse cortante em S3 e S4 era igual a zero se a gente tivesse optado aqui olhar da direita para a esquerda, né? Tanto no S4 vai ser zero, quanto no S3, pelo mesmo motivo que eu falei antes, vai ser igual a zero. Já agora calculando o momento em S1 vai ser igual a zero, né? Porque a gente não tem nenhum momento aqui. Quando a gente chega aqui no S2, a gente tem esse momento de 375 kN vezes metro, né? Esse momento, observe que ele está fazendo essa direção. Essa direção, se a gente olhar aqui na nossa convenção de sinal, da esquerda para a direita, ela é negativa, né? Porque positiva seria desse jeito. Então, ela é negativa. Então, o momento aqui ó, vai ser de menos 375. Tem a força de 150, mas a gente não tem distância, né? Então, fica realmente só esse 375. No momento em S3, a gente vai ter menos 375, certo? A gente vai ter aqui a carga de mais 150 vezes a distância que ela está do ponto S3, né? Que no caso são 5 metros, vezes 5 metros. E a gente tem também o momento causado por essa carga distribuída de 30, né? Que fica menos 30 vezes 5, né? 30 vezes 5 é a força, e a distância vai ser a distância do centro de gravidade até o ponto que eu quero, né? Que no caso aqui vai ser 2,5 metros. Então, vai ser menos 30 vezes 5 vezes 2,5. Isso daí, no caso, vai ser igual a zero, né? E o momento S4 igual também a zero. Então, gente, fazendo agora o nosso gráfico, ó, o cortante ele se inicia com zero, né? E do zero, ele vai no S2 para o valor de mais 150, né? E daí, ele vai aqui para o S3 e para o S4 de zero. Detalhe, como o carregamento ele é uniformemente distribuído, o nosso cortante a gente já sabe que ele vai funcionar aqui ó, como uma reta. Finjam que isso é uma linha reta, certo? E o diagrama do momento fletor, ele começa com zero, né? Daí ele vai para menos 375, lembrando que o momento fletor, o menos ele é para cima, né? Menos 375. E aqui ele finaliza com zero, né? Mas a gente sabe que o momento fletor, quando eu tenho um carregamento dessa forma, ele vai ser uma parábola, né? Então, ele vai mudar aqui como se fosse uma parábola. Então, esse vai ser o nosso diagrama. Então, no final, ele vai ficar exatamente isso, né? O cortante aqui positivo e o momento aqui negativo descendo como uma parábola.
Então, né, gente, aqui o cortante em S1, como não tem nada antes do S1, a gente já vê que aqui vai ser 0. No S2 a gente tem a carga de mais 78,33, né? Quando chega no S3, a gente tanto vai ter o mais 78,33, quanto a gente vai ter aqui a carga causada por esse carregamento distribuído, né? 10 vezes 3, então dá igual a 78,33 menos 30, então fica mais 48,33. Daí no S4, a gente vai ter esse mesmo carregamento e a gente ainda vai ter esse carregamento de menos 50, né? Então vai ser mais 48,33, que foi o resultado da última, menos 50, né? Que daí vai dar 1,67. Daí a gente tem menos 1,67. Aí quando a gente chega aqui na seção 5, a gente vai ter o resultado de até agora, né? Que deu menos 1,67. Que está cortando minha viga. E a gente também vai ter aqui a carga de 10, né? Negativa vezes 6. Então, menos 10 vezes 6, né? Então a gente vai ter aqui o cortante de S5 de menos 61,67. Daí quando a gente chega aqui no S6, a gente vai ter o carregamento até aqui, né? Que deu menos 61,67, ou seja, do S5, né? Porque o S5 viu tudo até o S6, e quando chega no S6 a gente vê esse carregamento aqui de mais 61,67, né? Então, menos 61,67 mais 61,67, cortante em S6 igual a 0. Daí a gente viu que os nossos reações de apoio estão corretas. A partir do momento, né, momento em S1 vai ser igual a 0, que a gente não tem nenhuma força em S1. S2 também vai ser igual a 0, que apesar da gente ter as forças, a gente não tem a distância. No momento em S3, a gente vai ter mais 78,33 vezes a distância que ele está atuando, né, de 3, menos o momento causado por essa carga distribuída, né, que é essa carga até aqui no S3, né? A gente tá vendo só até aqui. Tá vendo aqui da esquerda para a direita até esse ponto. Então, daqui para cá, a gente vai ter menos 10, né? Menos 10 vezes 3. 10 vezes 3 é a força, vezes a distância. A distância vai ser a distância daqui para cá, ou seja, 1,5, né? Então, vai ser isso aqui vezes 1,5. Ou seja, aí a gente vai ter um momento de 189,99 ou 190, né? A gente sabe que a gente tem uns errinhos aí acumulados devido aos nossos arredondamentos. Daí quando a gente chega no S4 vai ser a mesma coisa, né? Porque só quem vai fazer o momento vai ser essa carga daqui para cá, essa de 8,3 e a carga de 10. A gente vê a carga de 50, porém ela não tem distância, né? Então ela vai continuar aqui no caso com o valor do momento de 189,99. Quando a gente chega no S5, a gente pode olhar da esquerda para a direita e também da direita para a esquerda, né? Para ficar mais fácil, eu vou olhar dessa vez da direita para a esquerda. O S6 eu vejo que ele é 0, e o S5 a gente tem a carga de 61,67, só que a gente não tem distância, né? Então, o momento em S5 também é 0. Então, gente, aqui no diagrama do esforço cortante, a gente começa com 0, e do 0 a gente vai para mais 78,33, né? 78,3. E lá no S3 a gente vai para 48,3, né? Então aqui a gente vai ter uma descida que vai ser linear, né? Porque a gente sabe que o esforço aqui ele é de um carregamento que é uniformemente distribuído. E daí quando ele vê essa carga de 50, ele vai até 1,67, né? Arredondando aqui, até 1,7 negativo, né? 1,7. E daí ele vai desse S4 de menos 1,67 até esse S5 de menos 61,7, né? Então ele também vai daqui para cá, como a gente viu, linearmente, né? Fazendo aqui uma linha desse ponto a esse. E no S6 ele sobe de novo aqui para o 0. Aí do diagrama do momento fletor, ele começa com 0, certo? No S1 e no S2.
No S3 ele vai para 189,99, ou seja, 190. E quando ele chega aqui no finalzinho ele vai para zero, né? Então, como a gente sabe que ele é um momento, ele vai fazer justamente isso aqui. Ele vai como uma parábola daqui para cá e daqui para cá também, certo? Sendo que aqui ele todo positivo, né, pessoal? E aqui, gente, só para mostrar para vocês como é que ficaria, né? Já com direitinho, já que esse aplicativo que eu usei para mostrar para vocês é o F2, tá? Então, se vocês quiserem começar a aprender a usá-lo e tal, para poder comparar os resultados, é bem bacana. Então, aqui é como ficaria o nosso diagrama do esforço cortante e o nosso diagrama do momento fletor. Nesse caso, a gente não tem um diagrama de esforço normal, por conta que a gente não tem sócios normais horizontais aqui na direção do nosso eixo. Esse aqui, gente, é mais semelhante, né? Segue a mesma lógica, só que aqui eu vou deixar para vocês terminarem, tá? Então, já tracei as seções, então vocês vão ver quanto é que é o cortante em cada canto, quanto é que é o momento. Depois desenhar aqui o diagrama. E ao fim vocês vão ter que ter um gráfico semelhante a esse, tá? Lembrando que aqui, ó, a gente tem um ponto que ele está tocando o zero, que vai ser justamente o teu momento máximo. Então, tu vai precisar fazer aqui a semelhança do triângulo, né? Levando em consideração esses dois pontos e fazendo aqui os dois triângulos, sendo o triângulo menor, né? E o teu triângulo maior, que vai ser justamente esse daqui. Ok, gente? Pois boa sorte. Qualquer coisa, manda mensagem.